Olá, meu nome é Marcela Magda. Eu vou falar aqui sobre o meu artigo. Meu estudo foi feito sobre como a crise causada pelo coronavírus impactou a rentabilidade dos bancos brasileiros. Então, aqui, falando um pouco sobre os impactos do coronavírus, o início com casos de pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, segundo o estudo feito por Belasco. Teve o vírus carimbado aí como coronavírus, né, Covid de 2019, em março de 2020, foi declarada uma epidemia global pela World Health Organization. E falando um pouco dos impactos da crise causada por essa pandemia, ela impactou o estilo de vida das comunidades, funcionamento de quase todos os setores da economia, desafiou os governos, desafiou o setor de saúde das nações atingidas. Agora, trazendo o assunto aqui para o papel dos bancos, que é o tema do estudo, eles são instituições cujas operações consistem em coletar depósitos, conceder crédito, intermediar pagamentos, e essas instituições desempenham papéis importantes na economia, como gestão de risco, processamento das informações de demandantes de crédito, transformação de ativos, prestação de serviços de pagamento, monitoramento de aplicação dos recursos ofertados. Eu trouxe aqui o estudo de previsão de falência feito por Rocha em 1999. Lá foi avaliado que o sistema financeiro brasileiro sempre teve grande estabilidade, porém esse quadro mudou após a implantação do Plano Real, quando 271 bancos existentes até então, mais de 50 já passaram por algum tipo de ajuste, ocasionando transferência de controle acionário, intervenção ou liquidação do Banco Central. Foi concluído neste estudo que quanto maior a rentabilidade, maior a probabilidade de solvência. Também foi avaliado que bancos pequenos tendem a captar usando instrumentos de maior risco, e este fator impacta a rentabilidade e, consequentemente, a solidez do banco. Falando um pouco de crises, na literatura há diversos estudos feitos sobre crises anteriores, como a Grande Depressão, em 1930, crise de dívidas da América Latina em 1980, a crise financeira asiática em 1997, crise financeira global em 2008, mas há poucas análises para essa pandemia que estamos enfrentando agora. Dada a relevância do tema e com o intuito de complementar a literatura com estudos sobre esta nova pandemia, este estudo avaliou mais profundamente como o setor bancário tem se posicionado e os impactos da crise causada pelo coronavírus, neste ramo com foco na rentabilidade dos bancos brasileiros. Os impactos avaliados foram: a crise causada pelo coronavírus diminuiu a rentabilidade dos bancos? Os impactos foram mais intensos na rentabilidade dos bancos pequenos em relação aos bancos grandes? Falando um pouco sobre a amostra, utilizamos os balanços trimestrais divulgados pelo Bacen, foram 48 bancos estudados, 6 bancos do segmento 1, 5 bancos do segmento 2, 31 bancos do segmento 3. Tivemos 2 períodos estudados, período pré-crise, de janeiro de 2016 a 2019, e período da crise, de janeiro de 2020 a março de 2021, que é o período que a gente tinha dados disponíveis no momento que rodamos o modelo. As variáveis foram variáveis dependentes, que é o NIM, Net Interest Income, ROA, que é o Return Over Assets, e o ROI, Return Over Equity, são nossas variáveis de rentabilidade. Variável explicativa, que é a DAME de pandemia, dividindo aí os períodos pré e durante a pandemia. Aqui as variáveis de controle, que é o compulsório, taxa de juros, inflação, eficiência operacional, PIB, índice de concentração de mercado, tamanho dos bancos, risco de crédito, que é PTD, a carteira de produtos de tesouraria, as despesas, capital adequacy, a carteira de crédito, a carteira de depósito, a taxa de desemprego e as operações de RIPO dos bancos estudados. Falando um pouco sobre os modelos, as teses foram testadas por painel dinâmico, utilizando um modelo de regressão estimado pelo Generalized Method of Moments, de acordo com a metodologia descrita por Arellano e Bond, em 1991, para lidar com a endogeneidade que surge da correlação entre a variável defasagem e o termo de erro. O procedimento específico aplicado é o GMM, em diferenças, que transforma as variáveis do modelo calculando as diferenças das variáveis em relação aos seus valores defasados. Trouxe aqui um gráfico para a gente ver rapidamente a evolução do tamanho dos bancos. Aqui está dividindo essa barra vermelha o período da pandemia, e a gente pode observar também as 3 taxas de rentabilidade sofreram queda após o início da pandemia. Trouxe aqui principalmente as 3 taxas de rentabilidade. Eu quero dar um foco aqui no NIM. A gente pode ver que a taxa média do período antes da pandemia era 3,3 e caiu para 3. A gente já consegue observar essa queda. E o tamanho dos bancos aumentando, né? O tamanho dos bancos médios aumentando aí após o início da pandemia. Trouxe aqui a correlação entre as taxas, obviamente, né? Aconteceu, é positiva, é relevante. A taxa de
também das despesas, ela tem uma correlação moderada positiva, e o tamanho dos bancos com o compulsório. Quanto maior o compulsório, quanto maior o tamanho dos bancos, maior o compulsório recolhido, como já esperado. Também aqui uma correlação negativa, moderada entre a carteira de crédito e a carteira de tesouraria. Aqui eu trouxe o que muda quando a gente olha separado a correlação entre as variáveis antes da pandemia e no período da pandemia, mas o que eu quero focar aqui mesmo é nesse item aqui, a correlação entre o tamanho dos bancos e o NIM. Antes da pandemia era 0,10 negativo, mas essa correlação ela triplicou após o período da pandemia, indo para 0,30. Aqui eu trouxe os resultados do modelo para as 3 variáveis de rentabilidade. E a gente já conseguiu ter resultado estatisticamente relevante para o NIM. Então, o modelo aplicado na amostra para a hipótese 1 confirmou que a crise causada pelo coronavírus diminuiu a rentabilidade dos bancos para a variável NIM, pois observamos um coeficiente negativo para a variável DPAN, que é a variável da pandemia, que representa o período da pandemia. Já para a hipótese 2, foi verificado o oposto em relação ao previsto pela literatura, de que a crise causada pelo coronavírus impactaria de forma mais intensa a rentabilidade dos bancos pequenos do que a dos bancos grandes, né? Chegamos no contrário. Aqui temos um gráfico da rentabilidade esperada com a interação da DAM e da pandemia, com a variável ali de tamanho. Os resultados do modelo apresentam uma expectativa de crescimento do NIM dos bancos, porém com um aumento cada vez menor quanto maior for a instituição financeira. Conforme demonstrado nas figuras, os bancos maiores perdem mais após a pandemia em comparação aos bancos menores. Possíveis motivos: altas provisões necessárias para cobrir o risco de inadimplência, altas perdas de empréstimos não recuperáveis, queda no valor das filiais, crescimento de quantidades de fintechs, migração dos clientes para bancos menores. Conclusões: segundo os estudos obtidos e descritos neste estudo, apresentamos evidências para algumas conclusões da literatura sobre o impacto de crises no setor bancário e foram acrescentadas novas avaliações e perspectivas sobre o tema abordado. Para atingir este objetivo, foram estudados os determinantes da rentabilidade dos bancos, bem como análise de como as crises anteriores afetaram o setor. O método de estimação GNM foi adequado para o estudo mencionado e foi possível acrescentar a literatura para o período de janeiro de 2016 a março de 2021, a análise dos impactos iniciais dessa nova crise que estamos vivenciando causada pelo Covid-21. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.